E essa história aí do influenciador que filmou o alienígena, ele filmou a nave, tem lá nos stories dele, ele filmou uma nave, né, cheia de luz, descendo no pico de uma montanha, cheio de luz aí, várias luzes coloridas, né? Esse influenciador, e ele jogou isso na internet, isso virou uma zoada, tá todo mundo comentando sobre esse assunto, né, do ET, da nave, dos ETs que chegaram aqui no Brasil. E aí muita gente falando contra, outros criticando, outros falando que acredita, né? Porque surgiu muito essa ideia. Será que ele não está inventando tudo isso? Entendeu? É um cara que é um influenciador, e aí as pessoas trouxe. Aí algumas pessoas, qual o motivo tinha que dele estar tá mentindo? Eu vejo um motivo muito grande, né? O cara é um influenciador, vive de internet. Ele precisa criar uma história, aparecer na mídia. Então é uma história perfeita, é uma história que eu acho na visão uma história perfeita. Se isso foi um marketing muito inteligente. Ele pensou muito bem e foi fantástico, entendeu? A forma ali como ele fez de viralizar. O cara tá em todas as plataformas, TV aberta, dando reportagem, tudo isso assim. Motivo para fazer isso foi uma grande ideia. E tem agora também, a gente sabe que está sendo lançado um filme, né, sobre esse tema, né? O filme está sendo muito bem falado. Então, assim, muito perto uma coisa da outra, e faz sentido quando alguém fala, mano, será que esse cara não tá criando toda essa história para viralizar? Tem aí o filme que tá vindo, entendeu? O cara tá criando essa história, porque essa história de extraterrestre, que tem vida fora da Terra, né? E tem ET, essas paradas, é uma coisa que chama muita atenção, né? Eu vejo muito assim que o cinema ele trabalhou muito esse tema, né? Hollywood, mano, vários filmes, muito legal, eu acho muito bacana, os altos filmes legais sobre esse tema, onde extraterrestre, ET, alienígena, vem aqui, povoar a Terra, isso tá recheado, o cinema já trabalhou demais com isso, e ainda é um tema que quando aparece, quando vem evidência, né, a galera, mano, fica alvoroçada, todo mundo quer falar sobre o assunto, todo mundo comenta, né? E a imaginação vai lá longe. Eu mesmo já imaginei bastante, mano, já imagina que a gente é invadido aqui por outros seres, outros extraterrestres, outros seres com tecnologia, com equipamento muito mais sofisticado do que nós. A mesma coisa que acontece no filme, né? Onde vem seres de outras dimensões e vem aqui povoar a Terra, e a gente começa a viver aquela realidade que aparece nos filmes, né? Mano, seria incrível. E mais, você para pensar, olhando assim a ciência, fala que o universo é gigantesco, o universo é muito grande, né? Você tem várias galáxias, né? Vários sols, então você tem vários sistemas aí dentro do universo. Então, quando você imagina dessa forma, surge a possibilidade sim, de que a gente não está só no universo, né? O universo ser muito grande, né? Ser imenso, a gente pode estar sim, a gente não está só, pode ter outros mundos, outros universos, mas isso acaba ficando na nossa imaginação e mais no pensamento, né? Será que existe mesmo pela dimensão do universo? Você aí, o que você acha? Pela grandeza que o universo é, como o universo é gigante, grande, você acha que tem a possibilidade de ter outras vidas, outros seres superdotados com poder, com tecnologia? Dá para imaginar, dá para não é uma coisa que não dá para você descartar, entendeu? Se você imaginar dessa forma, né? Mas tem outra coisa também que pega muito quando fala nesse tema, por a galera tá muito saturada, né, pelos cinemas, história de filme. Então, assim, as pessoas elas veem qualquer luz, tipo, não tô falando que é o caso do cara lá, mas vê uma luz no meio do mato, antes de você dizer que aquilo ali é um ET, deveria uma nave espacial, deveria ter uma análise primeiro. Será que nós vamos certificar de que se realmente aquilo ali é uma nave mesmo, ou é uma luz de alguma coisa, pessoas que estão lá na montanha, né? Então, assim, carecia de uma avaliação. Vamos imaginar que você teria uma experiência, vou botar aí, se eu tivesse uma experiência dessa, mano, eu ia buscar pessoas à minha volta, eu ia ligar para um, ligar para outro, entendeu? Até tentar certificar do que se tratava aquilo. Eu já não ia pegar lá do nada, beleza, eu tô no meio do mato. Eu não vou imaginar que eu tô só ali no meio do mato, uma montanha, mano. Primeira coisa, se eu visse uma luz em cima de uma montanha, num lugar lá, eu ia tentar, não ia pensar em ET, não ia pensar em nave, né?
Falou, não, possivelmente são pessoas, alguém tá ali com luz. Para mim chegar a essa conclusão que seria um ET ou que seria uma nave é muito complicado. E outra, também tem uma coisa que pode acontecer, né? O ser humano, aquele ser humano que ele já tem essa ideia na cabeça, qualquer coisa ali que ele vê, ele já quer projetar aquela imagem, né? E tem uma coisa também que pega muito para mim, aí já é uma opinião minha, né? Quando fala sobre essas histórias, é sempre meio nebulosa, né? É uma pessoa só que viu, filmou de longe, a câmera não pegou direito, entendeu? É sempre um relato de uma única pessoa que só aquela pessoa viu, igual nesse caso desse rapaz aí, lá era rodeado de pessoas lá, pessoas que moravam lá, entendeu? Um monte de gente que mora na localidade, ninguém viu, só ele que viu isso, entendeu? Então assim, fica complicado, é sempre o assunto em cima disso. Eu também imagino que se a gente fosse invadido ou viesse para cá ET, mano, eu acredito que esses ET eles teriam uma tecnologia absurda, superior à nossa, porque eles encontrou a gente. Porque assim, a gente tem uma tecnologia, tem estrutura, mas a gente ainda não conseguiu caminhar pelo universo muito longe, porque a ciência fala que tudo é muito longe, tudo é muito difícil, né? Para você jogar um foguete lá no alto, você gasta uma fortuna gigante. É uma força gigante para jogar um foguete lá no alto. Então, você não tem tecnologia ainda para tá no espaço, entendeu? Então, se vem um outro ser de longe e encontrou a gente, mano, esse ser, ele é totalmente superior. E eu acredito que ele não chegaria assim e ia logo pro mato. Não, mano, ele ia lá pros lugares onde eles iam explorar a Terra. Imagina eles chegando aqui no planeta Terra, vendo. Porra, eles iam explorar, eles não iam chegar escondido lá no meio do mato. Essa é a minha percepção. Eu não acredito que é sempre essas histórias, sempre escondido, sempre, não deu para ver direito, não deu para filmar, não sei o quê. É sempre um caso dessa forma. Eu, na minha imaginação, acredito que se esses alienígenas, um ET, sei lá, viesse, mano, ele seria superior a nós, porque eles encontrou a nós, ele encontrou nós. Imagina essa nave, a tecnologia que ela tem, que ela viajou o universo e encontrou a gente. Então, assim, ele chegaria sendo superior a gente. É igual, imagina se o ser humano ele conseguir achar outro planeta. Mano, nós vamos chegar lá já, chegar grande, porque nós que achou. Então a nossa tecnologia levou nós até aquele local. Então a gente não ia para um lugar escondido, não, ia ser um evento grandioso. Então assim, eu imagino que seria dessa forma, entendeu? Então assim, quando surgem essas histórias, né, umas histórias que às vezes pode ser analisada melhor. Né? Eu vejo que as pessoas elas não usam esse critério, né? Ela já mete essa não, é um ET, elas não procuram saber, será que não é um drone? Será que não é pessoas que estão lá na montanha? Então, assim, eu sou um pouco meio incrédulo, né? Eu acredito que pode sim ter vida, né? Em outros planetas, em outras galáxias, porque o universo é gigante. Essa possibilidade pode existir, mas essas histórias que surgem, né? É sempre num lugar escondido, é sempre uma única pessoa que viu. Então, assim, eu acho que não nem faria nem sentido para o extraterrestre chegar aqui e se aparecer escondido para um, para outro. Não, ele chegaria aqui querendo explorar a Terra mesmo, entendeu? Essa é a minha visão, né? Mas vamos ver aí o desenrolar desse caso. O que você acha? Você já teve alguma experiência alienígena? Você já viu alguma luz? Você achou, não, essa luz não é daqui da Terra. Essa luz é de um outro. Quando eu era pequeno, eu gostava de olhar muito para o céu, então eu via algumas luzes diferentes na minha cabeça. Eu queria imaginar que, não, aquela luz ali deve ser de um extraterrestre, alguma coisa, porque o cinema meio que poluiu a nossa mente, né? Então, hoje, você se torna um pouco adulto, você tem mais um senso crítico, né? Você não vai ver qualquer coisa ali e você já vai bater o martelo, não. Primeiro você vai buscar qual a possibilidade material de que aquilo ali ser algo mesmo da Terra, né? Se você olhar no vídeo lá do cara, aquelas luzes, elas são muito parecidas com as luzes que a gente tem aqui mesmo, né? Então, vamos dizer assim que os alienígenas estão usando a mesma tecnologia nossa. Eu não estou dizendo que o cara está mentindo, não, mas carece sim da dúvida, né? Carece sim da ideia de você discutir, né? A possibilidade do cara criar história também para viralizar, porque o cara viralizou, deu certo, funcionou. Não estou dizendo que é isso, mas é mais uma discussão mesmo. E você aí, deixa seu comentário, o que você acha dessa história, e que o Brasil só tem maluco, né? Eu quero que você deixe aí seu comentário, deixa o que você acha dessa história toda. Segue o canal, se inscreve no canal, deixa o joinha e até o próximo vídeo, beleza? Fui!